Sonorize sua sala com elegância. Descubra como transformar seu ambiente em uma sala perfeita. Os projetos da IS Áudio possuem presença, impacto e emoção em cada detalhe. A acústica e o design. Tudo pensado para proporcionar o melhor resultado. Tecnologia 100% nacional e em alma brasileira. Quer saber por onde começar? Entre em contato que iremos projetar o som dos seus sonhos. WhatsApp 11 9 87 29 19 45. Aqui no Colégio Integração, entendemos que cada criança é única, com suas próprias necessidades e seu próprio ritmo. E nosso trabalho pedagógico? É pura magia. Com abordagens criativas e lúdicas, estimulamos a curiosidade dos pequenos, fazendo-os protagonistas de sua própria aprendizagem. Venha nos conhecer, juntos vamos construir uma nova jornada cheia de conhecimentos e novos aprendizados. Muito mais do que uma academia tradicional, o Estúdio Adalto oferece um atendimento 100% personalizado, com metodologia exclusiva e foco total nos seus objetivos. Aqui, cada aluno treina com acompanhamento integral de um personal trainer, do início ao fim do treino. Treinos rápidos e eficientes, 30 minutos bem planejados que fazem toda a diferença no seu dia. Horários agendados, você treina no seu tempo, sem espera e sem lotação. Estrutura moderna, ambiente exclusivo e equipamentos de última geração. Estamos em 3 unidades prontos para te atender: Jundiaí, Vinhedo e Valinhos. Venha viver essa experiência e descubra como 30 minutos podem transformar a sua vida. Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo aqui na TV Mais Brasil, a TV da família brasileira, a TV que vem crescendo a cada dia. E hoje o nosso episódio aqui no Viva o Novo, apesar de ser aqui um espaço, né, onde a gente fala sobre transformação, inspiração e pessoas que fazem a diferença no mundo, então hoje a conversa é com alguém que conhece o poder do esporte, da dedicação e do compromisso com a cidade. Ele, um jundiaiense de coração, esportista, apaixonado por motocross, já vão saber, né? E que decidiu devolver tudo o que a cidade lhe deu por meio da vida pública. Então fiquem com a gente.
porque a história de hoje é sobre propósito, serviço, superação e impacto social. Além dele, eu também estou com uma convidada muito especial. Então, eu estou aqui com a Bruna e com o Cristiano Lopes. Sejam bem-vindos e poder compartilhar com a gente aí um pouco, né, de toda essa história e de projetos que vocês vêm fazendo para a nossa cidade. Obrigado, Dani, pelo convite. Para mim é um prazer estar com você nesse bate-papo. Cumprimentar aqui também a Bruna, nossa gestora adjunta do empreendedorismo do município de Jundiaí. E agradecer a TV Mais Brasil por essa oportunidade. Eu que agradeço. Bruna, você também, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Quero agradecer também pelo convite de estar aqui, para a gente poder falar um pouquinho aí do novo, né? De propostas de futuro, do empreendedorismo. Então, é um prazer estar aqui com vocês também. Legal. Bom, começando aqui, não tem como a gente não começar falando sobre esporte, né? Porque foi o que te trouxe até aqui, né? E hoje é uma forma de você estar retribuindo por tudo que Jundiaí já fez por você. Então, origens e paixões pelo esporte. Você nasceu aqui em Jundiaí mesmo, teve uma trajetória muito bonita no motocross, né? E aí você poderia contar pra gente como o esporte entrou na sua vida e como foi perceber que, além de competir, você poderia inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. E na minha vida não foi diferente pelo fato de nascer respirando aqui a nossa Serra do Japi, de ter uma cidade muito pujante no esporte, com grandes ídolos em diversas modalidades. E na minha família, meu irmão, meu primo, fora os amigos que brincavam sempre de motocicleta, isso me inspirou, sem dúvida nenhuma, em me dedicar à vida de esportista. Lógico que quando você entra numa atividade esportiva, você nunca almeja ser o melhor. Você, às vezes, começa pela uma brincadeira, como que a maioria das pessoas começam jogando bola no cantinho da sua casa, num rapadão no bairro, e assim começa a vida do esportista. E ele vai se dedicando, vai construindo a sua trajetória, mesmo no campo do amador ainda, né? E em algum momento aquilo começa a virar um trabalho, uma coisa mais efetiva, e aí vem o alto rendimento, que é o esporte profissional. Então, na minha vida foi assim, foi muito rápida. Eu, desde o meu primeiro ano, quando eu comecei a competir num torneio oficial, que é o Campeonato Paulista, eu me tornei o campeão paulista na maior categoria. E do ano seguinte para frente já fui contratado pela Honda, e aí começou toda a minha história profissional, né? Mas eu acho que o maior desafio de todo mundo é começar o esporte como o esporte de lazer, o esporte educacional. E aí é na escola, né? Onde eu fiz futsal, onde eu joguei basquete, onde eu joguei vôlei, onde eu jogava taco no meio da rua, como todas as crianças fazem hoje, um pouco menos, porque as ruas já não é tão tranquilas como era na nossa época, né, Bruna? Que as ruas... Eu não jogava taco, não. Eu jogava. Mas as ruas eram tranquilas, né? Mesmo, é verdade. A gente podia andar de bicicleta na rua com mais tranquilidade, a gente Sim. poderia estar fazendo atividades físicas na rua. Hoje já não é tão fácil assim, até por causa dos riscos e todas aquelas coisas que a gente já sabe, mas o esporte ele começa assim. Por isso que eu sempre incentivei crianças, motivo pessoas a irem para o lado do esporte, que é uma grande ferramenta de transformação. Sim, e tem vários projetos aí, né, que já aconteceram, que a gente vai estar falando também. Sem dúvida. E aí, fugindo um pouco aí do assunto do esporte, porque não tem, até o ChatGPT conhece ele, porque eu gosto de pesquisar. E eu coloquei lá e olha, não sei se você já chegou a fazer isso. Não. De colocar o seu nome lá assim, ó, Interessante. sobre Cristiano Lopes e depois você olha o que ele apresenta lá. Por isso que é importante a gente não deixar nenhuma marca O legado, né? negativo mais... pro passado, né? Porque hoje o ChatGPT vai buscar achar tudo, né? Busca tudo, né? Mas é isso, é o legado que a gente deixa para as pessoas, né? Isso é fundamental. E aí, sobre a transição do esporte para a vida pública, né? Em que momento você sentiu esse chamado para a vida pública? Tem entre esse período, tem uma transformação, assim, tem um caminho muito grande, né? Porque o esporte foram 34 anos piloto profissional, foram
5 títulos nacionais, são 18 títulos estaduais, campeão sul-americano, latino-americano, 23 anos piloto da Honda. Então tenho uma história muito grande no esporte que praticamente tomou a minha vida toda. Sim. Mas nunca deixei de fazer esporte também nos bairros, nos clubes, enfim. E para chegar nessa mudança, né, de profissão, não vou falar de profissão, mas de atuação, a gente teve que estudar, teve que ter conhecimento da vida pública, mas conhecer mais a cidade, melhorar os nossos conhecimentos em relação às demandas do município. Então houve também uma transição da minha formação de gestor de empresas, depois a gente vai vivendo a vida pública, conhecendo a cidade mais próximo do cidadão, mais próximo dos bairros. Então houve também uma transição muito, muito intensa da minha parada com a atividade esportiva e o início da minha da gestão pública, né? O conhecimento público. E aí entrou todas essas pessoas que estão comigo, o Bruno que está nos acompanhando aqui, a Bruna que me acompanha desde a época das empresas, né? Das concessionárias, e aí um time nosso que começa a nos ajudar a se fortalecer, a conhecer melhor a máquina pública. A gestão pública é muito complicada, não é simples, não é para amador, não é para pessoas que não estão preparadas. Então, as pessoas que querem ir para a vida pública não acham que vão chegar lá para resolver o problema da sua vida financeira. Tem que chegar lá para resolver o vida das políticas públicas da cidade, né? Então, as pessoas hoje esperam dos políticos, dos agentes públicos, dos servidores públicos, um bom serviço entregue, né, para a comunidade. Então, essa fase de transição, ela também me preparou para poder ter assumido toda essa minha carreira aí, profissional também na vida pública. Até eu coloquei aqui, né? Você assumiu cargos importantes como gestor de esporte, depois gestor do desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia. E quais foram os maiores aprendizados aí nesses papéis? Porque tem, né? Sem dúvida. É igual aqui, viva o novo, né? Vivendo o novo a cada dia, porque automaticamente as coisas são colocadas na sua mão e você vai ter que pensar a melhor estratégia. A vida pública, ela exige hoje de um gestor, dos diretores, do servidor, inovação ao tempo todo, né? Uma responsabilidade muito grande, exige uma capacidade de execução muito grande. Ela exige uma presença, fundamental para o bom desempenho dos trabalhos. Então, gestor que acha que vai continuar na sua empresa trabalhando e vai se dedicar o tempo de sobra, ou aquele tempo que está comprometido apenas lá dentro do horário de trabalho numa unidade, não vai entregar coisas significativas para o município. Isso eu tenho certeza. Eu, como secretário de esporte, que me dedicava quase 12, 13 horas por dia para a unidade, como secretário de desenvolvimento econômico não foi diferente. Está aí a Bruna depois para reforçar o que ela percebe. Hoje ela é adjunta, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então sabe o quanto isso ele é desgastante, ocupa demais o nosso tempo. Mas quando você também olha para trás e vê que você faz uma entrega e que a comunidade usa, que a comunidade está se sentindo acolhida com aquelas políticas públicas, eu acho que é o meu troféu nas corridas. Sim. É ver hoje as pessoas poderem olhar para um programa, por exemplo, como Jundiaí Empreendedora, e nele ver um apoio para que ele possa prosperar com o negócio dele, que ele possa prosperar no novo emprego, que ele possa divulgar o seu negócio, que ele possa fortalecer o seu negócio, que ele possa se relacionar com o poder público de forma muito mais desburocratizada. Então são políticas públicas que foram implantadas, que hoje eu tenho orgulho, né, de falar delas e de defender elas hoje na Câmara, inclusive, porque eu estou no meu 3º mandato de vereador. Então, aqui eu tenho que você foi reconhecido como o melhor vereador na 17ª legislatura, né? E Sim. Aí você encarou isso com total responsabilidade. Sim, é exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? Quando você assume o papel do serviço público, eu acho que os 3 eixos que eu defendo, e foi os que me deram esse título aí do melhor, mais bem avaliado, né, da história do voto consciente, inclusive, a transparência, a fiscalização e as entregas, né, que são os projetos de impacto.
Então isso faz com que a gente não suba em cima de um pedestal, mas que reconheça que a nossa responsabilidade aumenta a cada eleição, a cada trabalho, a cada mandato. Né? Eu agora entro no meu 3º mandato e eu tenho uma responsabilidade muito maior. A minha votação veio subindo ano a eleição, pós-eleição, e agora a nossa régua é mais alta. Né? Então a gente precisa ter ainda mais responsabilidade. Então a transparência e a fiscalização foram eixos importantes dentro dessa avaliação. Mas isso cabe, eu acho que também da minha formação de gestor, da minha formação de atleta também, tem muita disciplina, muita dedicação. Acho que é um conjunto, né, de ações e que acabam colaborando para esse resultado. Mas sem esquecer do time que trabalhou comigo, da equipe nossa. É uma equipe muito grande no sentido de coração, no sentido de dedicação, porque de pessoas, 3 pessoas, 4 às vezes vestir no máximo. A camisa. E eu sempre tive um apoio muito grande desse time, né? Então isso fez com que a gente pudesse prosperar dentro do trabalho, né? De ser reconhecido às vezes na urna, porque isso é uma coisa tão difícil. As pessoas, muitas vezes, a maioria das pessoas não conhecem a gente. Então quando ela vê uma notícia nas redes sociais, a primeira coisa que ela vai falar, quando ela não conhece, é vagabundo, é ladrão, nunca fez nada, não sei nem quem é, imagino que está lá só pelo cargo. Então são coisas que as pessoas falam. Porque a gente hoje, dentro da classe política, não vou falar para você que a maioria dos políticos são ruins. É que nós temos alguns políticos que são tão ruins a nível nacional que isso reflete em todos nós que fazemos a nossa contribuição com a cidade. Sim. Que a gente procura trabalhar para a cidade, construir uma cidade melhor. Mas quem não acompanha, quem não conhece, às vezes tem essa forma de se posicionar ao político, né? Então, às vezes, quando eu tenho oportunidade como essa que você nos dá hoje, Dani, é poder falar de empreendedorismo, falar de esporte, falar de tantas coisas boas que a política me fez no sentido de poder fazer entrega. Eu acho que isso é o que fortalece esse sonho nosso de continuar acreditando que nós vamos ter uma cidade cada vez melhor, um país cada vez melhor e que eu tenho, como cidadão jundiaense, de fazer a minha parte. Sim. E a Bruna tá junto faz quanto tempo nessa caminhada com o Cris? Com o Cristiano, uns 20 anos já, né? Uns 20 faz um tempão já. Uma parte na empresa, né? A gente tinha a concessionária de moto e aí depois, agora na vida pública, né? Desde 2013, acho, né? 2013. Desde 2013. Então é uma jornada, né, Dani? Tá ouvindo aqui o Cris falar um pouco. Realmente, assim, acho que a parte mais importante de tudo que a gente faz hoje é a entrega concreta. Né, as pessoas elas são muito desacreditadas às vezes da política, mas é possível sim fazer muita coisa boa fora da política também, né? Obviamente que você não precisa ser um político para fazer coisas boas, né? Para dar a sua contribuição. Mas quando você está na política, obviamente você tem toda uma base, né, que te permite executar alguns projetos, fazer algumas coisas. E é muito diferente. Eu tive um choque muito grande quando eu saí da vida privada e fui para a vida pública. Porque as pessoas, às vezes, ainda mais quando as pessoas vêm de fora trabalhar e vêm da vida privada, acha que é fácil ou acha que é muito parecido, e não é. E, na verdade, nós chegamos, né? Quando, veja bem, a gente entra na prefeitura e já existe lá todo um time de servidores públicos lá, que tem meu total respeito. Eu sempre falo que eles têm meu total respeito, porque a cidade hoje funciona porque o servidor público trabalha, né? E aí nos é dada a oportunidade, então, de ter esses cargos de direção para executar alguns projetos que nós entendemos que são importantes para a cidade, mas a gente nunca pode esquecer da importância, como o Cristiano falou, dessas pessoas, né? Então, quando você tem as pessoas engajadas, você tem objetivos concretos mesmo, e você consegue entregar, e você sabe que uma ação que você fez, você sabe que algo que você pensou, você sabe que algo que você executou com o seu time é capaz de mudar a vida financeira de uma pessoa, é capaz de proporcionar um esporte, é capaz de proporcionar um estudo melhor, uma oportunidade melhor, uma qualidade de vida melhor, isso pra gente não tem preço, né? Então, é por isso que nós somos, assim, tão entregues, né, aos nossos cargos na vida pública, né? Então, porque nós trabalhamos mesmo, né? O Cristiano falou, o time é pequeno, a gente tá agora numa fase aí da FENS, né? Já esteve lá com a gente. E para chegar naquilo lá que acontece no parque, é um trabalho
de várias mãos. E é manual mesmo, né? A gente não tem um sistema tecnológico que nos ajuda a fazer todo esse controle, toda essa preparação. Então, veja, são pessoas engajadas num resultado final, né? Então, a política ela pode ser muito transformadora. Eu gosto muito de trabalhar na política, a parte de empreendedorismo. Eu acho que na nossa vida, a gente que está tanto tempo junto, né? Estivemos juntos na vida privada e na vida pública, mas acho que nós compartilhamos da mesma satisfação, né? E o Cris, assim, metade da minha vida com ele, né? Trabalhando junto. Então, Legal. Ele tem meu total apoio também. É lógico que no meio do caminho, às vezes, a gente discorda de algumas coisas, mas a gente sempre se acertou, a gente sempre trabalhou muito bem, a gente sempre se acertou muito bem e sempre tocamos juntos aí os projetos e os que temos outros também, os que estão por vir, enquanto nos é permitido, né? Enquanto a gente tiver oportunidade, saúde, né, disposição, estamos aí. E nota que deu muito certo a parceria dos dois, por quê? Programa Jundiaí Empreendedora e FENS, gente, não tem o que falar, né? Só quem já participou pode falar assim com propriedade e defender. Às vezes, em épocas assim de eleição, às vezes as pessoas falam, é isso, é aquilo. Mas eu falo, gente, não é, que visão. Você tem uma visão totalmente errada, você não sabe o que é isso, né? Eu acho a FENS, olha, eu até indiquei, eu falei, olha, fui passando, eu falei, olha, abriu, e a minha amiga que trabalha com excursões, eu falei, abriu o FENS, falei, por que você não tenta? Né? Falei para outra, olha, abriu a inscrição, faz, tenta, por quê? Gente, a primeira vez que você participar, você vai ver, né? No meu caso, né, o que eu sou lá com food truck, mas eu vejo as pessoas ali nos estandes em si, com aquele brilho nos olhos. A gente vai estar falando, né, mais a fundo sobre a FENS. Chamei mais por conta disso, porque eu acho que é o projeto mais bonito que tem em Jundiaí, né? É o projeto mais bonito que tem em Jundiaí, é a FENS, porque envolve quantas pessoas ali, né? Agora são mais de 210 expositores no primeiro e mais de 210 no segundo. Fora então, os food trucks, né? Os food trucks, fora os artistas locais que a gente envolve também, né? Que são empreendedores também. Todo mundo lá é empreendedor, até o time que trabalha lá, então, nós também somos, né? Então, se você for ver, só das pessoas envolvidas para a execução da feira, a gente está falando de 500 pessoas envolvidas no projeto. E o network, né, que gera, às vezes, né, não deu tanto resultado ali naquele momento, né, devido a sua... com o que você trabalha, produto, né, com o seu produto. Mas volta... né? Aquilo traz de volta. Eu vou querer falar bastante sobre a FENS e sobre a Jundiaí Empreendedora, mas eu também tinha colocado aqui sobre o impacto real na vida das pessoas, como o programa, não sei, acho que já teve, porque foi a época que estava no auge a Zumba, né? Zumba nos bairros, que ajudou muito as mulheres a vencer a depressão, né? Também sobre a Energisa, né? Jundiaí, na Serra do Japi, para tirar, né, a mulher de casa e fazer ela ter aquele momento ali, saúde, conscientização. Então, como esse projeto tocou ali a comunidade? Eu vou falar do programa Zumba, depois a Bruna fala do Energisa, porque ela gosta bastante desse programa. Né? Quando eu estive à frente da Secretaria de Esporte, é o que eu disse no início aqui, quando a gente assume essa responsabilidade e o compromisso de exercer o papel da política pública do executivo, a gente tem que inovar, tem que criar. Isso não significa criar despesa, isso tem que colocar a cabeça para pensar em ações que pudessem atender a comunidade. E logo que eu assumi a Secretaria de Esporte naquela época, de 2013 a 2016, eu até por vir na área do esporte, já ter a facilidade de gestão de empresa, isso me deixou muito tranquilo para assumir esse papel. Confesso para você que de desenvolvimento econômico, eu tive que pensar mais para poder desenvolver as políticas para o desenvolvimento econômico, até pela forma que foi o convite para mim naquele período. Mas no esporte, a gente já de mão criou
alguns programas que pudessem atender segmentos da cidade. Então, o grupo da terceira idade, o grupo de jovens, grupos que pudessem ter modalidades esportivas que não era reconhecida pelo município. Então, o Zumba nos bairros era uma forma de... Eu precisava atrair, tirar as pessoas das casas e levar para dentro da sua própria comunidade, não tirar ela do seu bairro, mas que ela pudesse ter uma atividade que fizesse ela a sorrir, a encontrar vizinhos, parentes e fazer uma atividade física. Então aí veio a ideia de criar um programa que eu pudesse estar nos bairros, mas que eu tivesse não nos esportes tradicionais. Sim. E aí nós começamos, porque Zumba é uma marca, é um exercício através da dança, mas é uma marca, então, mas na época foi permitido usar e nós usávamos a marca e o programa chamou Zumba nos bairros. E aí ele era itinerante. Eu tinha uma média de 20 professores da Zumba especial, que era um treinado específico da dança Zumba. E a partir desse momento, todos voluntários, lembrando disso, porque o interesse deles era que a prefeitura ajudasse pelo menos a divulgar o nome deles. Sim. Mas em troca daquilo, eles ofereciam um serviço gratuito para o município e levando essa alegria para todos os bairros. Então nós chegamos, se eu não me engano, vou chutar aqui o número, mas eu não lembro, foram mais de 400 mil pessoas dentro dos 3 anos e meio que existiu o projeto que passaram pelo programa. Então quase uma cidade inteira passou pelo programa. Lógico que se repete pessoas, tinha as cidades vizinhas que vinham. Só no parque da cidade, aos domingos, a gente colocava uma média de 500 a 600 mulheres e alguns meninos, claro, dançando e curtindo a manhã de domingo. Legal. Então, assim, movimentamos a cidade, foi muito bacana, foi muito impactante para as comunidades. E aí veio os depoimentos que a gente ouvia das pessoas. Nossa, Cristiano, você não faz ideia o quanto isso me ajudou. Eu tinha depressão, eu estava com uma doença, eu estava encamada, eu estava desacreditada, eu não tinha mais relação com meu marido, eu já estava com meus filhos. E isso foi juntando pessoas, reunindo pessoas. Então esse foi um programa que eu acho que teve um impacto muito grande na cidade. O Energisa. O Energisa. Então, eu acho bacana essa questão o objetivo, né? Você vê, através da Zumba, criar essa rede de pessoas. E eu falo isso até hoje. Eu acho tão importante que as pessoas se conectem. Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é ensinar os nossos filhos a se relacionarem, a se conectarem, porque é a força do grupo que transforma vidas. Então a gente cria esses ambientes, né, através das políticas públicas, para que as pessoas, no final, estejam juntas se beneficiando daquilo, fazendo uma atividade, enfim. E o Energisa, ele veio, na verdade, eram homens e mulheres, mas o foco do Energisa era o pessoal da ginástica corporal, né? Na sua grande maioria, o público terceira idade da nossa cidade, né? Então, basicamente, eles iam até a nossa base, lá na Serra do Japim. Aí eles faziam uma caminhada, uma trilha monitorada, né, com o monitor lá da serra. Quase 2 quilômetros. É puxado, né? Para quem não tem, né, de repente não tem o hábito, não faz sempre, né? E depois eles assistiam um vídeo institucional lá da serra, falando sobre as espécies que se encontravam lá, o que eles que planta, o que tinha, o que não tinha, o que é a serra, fazia aquela apresentação bem bacana. E depois a gente confraternizava num café da manhã gostoso. E tinha, assim, vários depoimentos, né, dessas pessoas assim de mais idade, mais experientes. Mas teve uma senhora uma vez que nós estávamos conversando. Eu gosto muito de conversar, né? Na Fênix a gente conversa o dia inteiro. Eu adoro ficar conversando, batendo papo. E conhecendo histórias, porque eu acho que nada nos representa mais do que a história que a gente traz, né? E cada história, assim, eu acho fantástico. Verdade. E ela tinha 94 anos, acho. 94 anos. Ela era nascida em Jundiaí e ela nunca tinha pisado na serra. Nossa. Então, como que uma pessoa hoje, né? Aí eu vejo, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, com tanto que existe, olha o simples, né? A pessoa, ela como que ela nasce na cidade. Olha e de ela, longe, né? Ela olhava de longe. De longe, uma coisa, tá aqui, é o nosso quintal, e ela nunca tinha pisado. Então, quando a gente fala de política pública, a gente trabalha com gente. Sim, e olha que maravilhoso você proporcionar. De repente, aquilo foi e custou tão pouco. Verdade. Né? É uma coisa tão simples de fazer.
Mas, infelizmente, assim, o Energisa era um projeto assim que eu acho que as pessoas tinham que conhecer, tinham que estar lá na serra, fazer as visitas guiadas, as crianças que... Hoje tem criança que chega no mercado, você pergunta, mostra uma abobrinha, ela só quer uma abobrinha. É verdade mesmo, né? Porque o mundo às vezes se afasta um pouco dessas coisas, né? Então é super importante. O Energisa tem meu coração, porque era um público da terceira idade, eles são ótimos, eles são disponíveis, andam melhor que a gente, tava tudo certo. E é um momento, né, ali de socialização entre eles. Passavam uma manhã conversando, caminhando, fazendo esporte e conhecendo aquilo que está lá dentro, porque muitos dessas senhoras e senhores, eles moravam de fora, aqui da cidade, então você vê a serra. Mas o que tem lá dentro? E a base ecológica é um lugar super receptivo. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Flávio Gradoleri, porque ele era o superintendente daquela época, que ele era o responsável da Fundação Serra do Japi, e hoje ele retornou à Serra do Japi. Quem sabe esse programa não volte, né? É o Flávio. Né? Então seria muito legal. Eu queria também cumprimentar e agradecer, né, o prefeito Gustavo Martinelli, né, por todas as iniciativas que ele tem dado. Né, apesar de nós estarmos aqui hoje nessa mesma mesa, a Bruna hoje trabalha na prefeitura, a convite dele, eu estou na Câmara Municipal, ela veio falar do empreendedorismo. Lógico que essa introdução toda aqui ela é legal, porque não vamos falar só de uma coisa específica que está acontecendo, mas coisas que... Qual é o motivo da importância das políticas públicas, né? Exatamente. Então, deixar aqui o nosso abraço e o agradecimento ao prefeito também. Isso mesmo. E aí, agora a gente poderia estar falando da Jundiaí Empreendedora, né? Que é um marco para a cidade. Então, assim, como nasceu essa iniciativa e como ela se tornou referência nacional. Sim, né? Muito bacana por essa história. Vou falar um trechinho aqui, depois eu deixo para a Bruna falar um pouco mais da feira. E eu sempre ando com isso aqui comigo, né? Então, deixa eu aproveitar aqui a audiência da TV Mais Brasil, do nosso amigo Glauco, né? Esse programa, ele é muito estruturado e ele nasceu exatamente na pandemia. As pessoas esqueceram que a pandemia foi alguns anos atrás, onde nós estávamos todo mundo em casa. Sim. E eu, nesta fase, eu era o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E quando eu fui convocado para assumir essa pasta, eu tinha que desenvolver políticas públicas, especialmente para quem precisava de emprego, então fortalecer a empregabilidade do município e fortalecer principalmente os pequenos, micros e médios empreendedores, aqueles que já existiam, mas aqueles que sonhavam em ser um empresário ou aqueles que perderam emprego e por algum motivo falaram, eu preciso empreender, eu preciso achar alguma coisa para fazer. E aí nasceu o Jundiaí Empreendedora dentro da pandemia, onde todo mundo estava nas suas casas, então nós criamos são 14 eixos agora no programa, todo ele pautado com apoio a algum segmento do empreendedorismo, mas iniciou dentro de um portal. Então o Jundiaí Empreendedora nasce num portal, reunindo todos os serviços da prefeitura, da área do desenvolvimento econômico, num único espaço, num único mundo virtual que é o portal Jundiaí Empreendedora. Passa-se a fase da pandemia, ela vem se minimizando, a gente vai e constrói um espaço físico. Muita gente tinha dificuldade em acesso à internet ainda, muita gente tem tem uma dificuldade em acesso ao portal, então a gente abre, fazemos uma pesquisa grande na cidade, onde seria o melhor lugar para que recebesse um espaço público, mas um espaço decente, adequado para receber os empreendedores, adequado para as empresas fazer seu processo seletivo, onde nós pudéssemos fazer qualificação profissional e capacitação num local também onde pudesse ser agradável, né? E também um lugar que os funcionários públicos pudessem estar lá muito bem estabelecidos e dedicados, porque quando nós assumimos o desenvolvimento econômico, o pátio era num lugar no centro da cidade todo caído, sujo, quebrado, assim, um prédio muito antigo, mas mais do que antigo, é mal cuidado e não tinha condições de recuperar. O Banco do Povo estava num outro local, a Unidade de Desenvolvimento Econômico no outro local, o Sebrae mais distante, enfim. Então todos esses serviços nós reunimos com pós-pandemia e achamos então o Maxi Shop numa parceria com custo muito baixo, para que pudesse então receber esse equipamento público, e hoje ele é o sucesso que é, atende quase 5 mil pessoas por mês,
um volume de atendimento para os negócios muito grande, e lá nós criamos então o primeiro coworking público. Então é um local onde as pessoas podem, os empresários, as pessoas, os estudantes podem ir lá, fazem a sua reserva da sua mesa, do seu espaço, tem computador disponível, tem internet de alta velocidade, tem ambiente para fazer reunião, tudo gratuito. Então essa é a política pública do programa Jundiaí Empreendedora, que ao final de tudo isso, depois de todo estruturado, ele traz para a última fase do ciclo a FENS, que é a nossa Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, que vem então para poder coroar, para poder dar aquele incentivo para quem começa a empreender ou para quem está empreendendo a ter esse primeiro contato com feiras também. E aí eu deixo com a Bruna falar um pouquinho da feira. E falando assim, parece que é uma proposta política, mas não, já existe. É isso, e fora o link de empregos, né? Já que a Jundiaí Empreendedor oferece também. A gente tem uma média, né, hoje de 2.000 vagas por dia, né, disponíveis no portal de vagas de emprego também. Então, o Jundiaí Empreendedor, ele vem cumprir essas duas, tanto na empregabilidade quanto no empreendedorismo, né? E agora o Espaço Jundiaí Empreendedor, ele continua, ele está lá, e o nosso foco agora é fortalecer ainda mais as ações de empreendedorismo lá dentro do Jundiaí Empreendedora. Sim. Essa é a diferença, né, principal em políticas públicas e ações isoladas, né? Eu sempre falo isso, porque quando você faz uma ação isolada dentro de uma gestão, você fez aquela ação, deu o nome, durou lá 1 ano, ok, também existem, né? A gente faz algumas coisas que tem um prazo, elas acabam e depois acontecem outras coisas, porque muitas coisas precisam ser implementadas e colocadas para atender aquele momento. Tudo é muito dinâmico, né? Então, você não faz o mesmo desenvolvimento econômico por 20 anos seguidos sem mudar nada, sempre tem que sentar e rever, né? E inovar. Então, a gente tem as nossas ações isoladas, que elas continuam, mas quando a gente fala do Jundiaí Empreendedora, que é uma política pública, por isso a importância da continuidade. Você não consolida uma política pública, às vezes, em 3 anos só. Você precisa de mais tempo. Sim. Ela precisa nascer, ela precisa se entender, crescer, e ela precisa do seu amadurecimento. Então, essa oportunidade que dessa continuidade do programa, né, e do fortalecimento dele vai ser fundamental para que a gente consiga estruturar esse ecossistema de empreendedorismo em Jundiaí. Porque muito se fala em empreendedorismo hoje. O empreendedorismo realmente ele cresceu de uma forma exponencial, sim, principalmente após a pandemia. No Brasil e na cidade, em Jundiaí, o Brasil hoje ele ocupa uma das maiores primeiras posições aí no ranking quando se quer empreender. O brasileiro quer empreender, mas os ambientes de empreendedorismo eles ainda estão sendo consolidados, né? Eles ainda não são totalmente estruturados. E é esse o trabalho que a gente continua fazendo com os empreendedores, né? A gente tem muito contato com os empreendedores, está sempre com eles em escuta ativa. Então, o Jundiaí Empreendedor é fundamentalmente importante que as pessoas reconheçam essa política pública e fortaleçam esse programa. E a FENS, ela também não é uma ação isolada, né? Apesar de falar a FENS, ela faz parte do programa. Então, imagina o Jundiaí Empreendedor, ele é um guarda-chuva, e embaixo dele existem várias dessas ações, sim, que juntas compõem essa política pública. E elas precisam acontecer. Porque hoje, eu vou voltar a falar desse tema, uma das maiores desafios, né? E o que a gente precisa colocar para o empreendedor são as redes de conexão. Né? Hoje a gente teve o Conecta Networking lá no Jundiaí Empreendedora, que foi um projeto que surgiu também esse ano, em que os empreendedores podem se conectar, falar das suas empresas, legal, e fazer parcerias, né? Vendas e tudo mais. E a FENS, ela faz parte também dessa conexão. Então, não adianta nada eu tenho um espaço físico lá no Maxi Shopping, e aí eu capacito esse empreendedor, ele faz curso, faz qualificação, isso tem disponível lá na internet, né, através do Sebrae, que também é um parceiro nosso. Mas, a hora que chega, ele precisa executar aquilo que ele aprende. Ele precisa, sim, executar, ele precisa sair da casa dele, ele precisa realmente conhecer um ambiente em que acontecem vendas, em que acontece uma relação comercial, em que ele precisa olhar para outros empreendedores, ver o que os outros empreendedores estão fazendo, para que ele possa também melhorar o negócio dele. E como que o empreendedor consegue fazer isso? Fazendo. Não tem, sim, outra maneira. Então, a FENS, ela tem além, obviamente, aí vamos tirar não só o benefício para o empreendedor, para a população. Sim. Porque hoje, depois da
acredito que da Festa da Uva, a FEM seja a maior feira que a prefeitura realiza, ela realiza, né? Não que apoia, mas que ela faz e que consegue agregar as pessoas da cidade, né, os visitantes da região, e consegue agregar as nossas unidades de gestão também. Então veja a importância do papel da FENS, não só para o empreendedor, para o negócio dele, para a venda dele, para o futuro, para o fortalecimento desse ambiente empreendedor para a nossa cidade, para as redes de conexão que vão acontecer, né? Aí quando a gente tem um empreendedor fortalecido, a gente tem mais pessoas contratadas no mercado, porque o empreendedor pode contratar, né, um funcionário, o MEI, ele pode também ter os freelances dele. A gente tem espaços alugados na cidade, a gente aumenta o poder de compra do empreendedor e ele pode consumir em outros locais também. E a população se beneficia, porque às vezes quando você vai na FENS, você entende que muita coisa que acontece lá do lado da sua casa e você nem sabe, né? Então, você conhecer um empreendedor, você saber que a nossa cidade, ela tem tanta variedade, tem tanta riqueza quando ela entrega um produto, um serviço, um produtor rural, né? Tem uma área rural imensa na nossa cidade com produtores de excelente qualidade. Então, isso, como que as pessoas conhecem isso? Na feira. É lá, através da feira. Então, a FENS, agora estamos caminhando para a 7ª edição, né? E é um outro projeto também que eu sempre falo que ele precisa continuar, porque ele ainda está numa fase apesar da FENS ser muito bonita, muito bem, que me desculpem, mas a FENS é muito bem organizada, né? Acredito que hoje a qualidade, né, de organização da FENS que a gente conseguiu desenhar, ela é muito boa e a gente melhora cada edição. Tem um grande público visitante, hoje a gente tem uma média de 30 mil pessoas que visitam a FENS por edição, mas ela ainda está se consolidando. Ela tem que continuar, né? Ela não pode parar, né? Então, a FENS, ela não tem um fim em si mesma, ela faz parte do programa Jundiaí Empreendedora e ela tem uma ação positiva, macro, em toda a nossa cidade. E aí posso colocar aqui para você, por exemplo, esse ano aqui a gente vai entrar com várias oficinas para crianças empreendedoras, né? Legal. Então, e olha que bacana como que a gente consegue toda essa rede, né? Em parceria com o Sebrae, eles vão fazer essa parte didática do empreendedorismo para as crianças, mas a parte prática da execução do produto são os empreendedores que vão fazer. Então, a gente vai ter oficina de pipa, oficina de crochê, oficina de biscuit, né? Oficina de amigurumi. Então, o artesanato, a criança em contato com aquilo, produzindo um produto que ela fez, dando um nome para aquele produto e entendendo todo o processo de empreendedorismo que envolve aquele produto para poder vender. Inserindo no mercado aí. Então, nas crianças. As crianças, né? O quanto vale isso para o futuro da cidade? Exatamente. Né? O quanto vale isso? Qual é a dimensão daqui 10 anos, 15 anos dessas crianças lá na frente? Sim. Né? Então, assim, e a ideia da FENS é que ela cresça mais no sentido de trazer mais interatividade entre as unidades, de trazer mais ações para a população, né? Com esse foco no empreendedorismo, para que, obviamente, toda a cidade aí tenha um benefício e cresça junto com a gente, junto com os empreendedores, isso que é importante. Se fosse na área da saúde, eu iria dizer que nós estaríamos investindo na saúde preventiva. É isso mesmo. Porque quando você fortalece essa rede básica, o pequeno empreendedor, é você fortalecer a economia local. Você ensina a criança o que é empreendedorismo, é você fortalecer o futuro das empresas na cidade. Então, se fosse Secretaria de Saúde, dona Márcia, eu estaria falando que ela estaria investindo na saúde preventiva, que é muito mais barato do que você investir depois do lado já que está... Bom, a gente já vê aí a situação que hoje se encontra em São Vicente e tantas outras unidades, né? E se a FENS começou já bem, né? Imagine daqui a alguns anos. Ela só melhora. É incrível, ela só... mais ideias, né? Que vão sendo agregadas, vão vendo as necessidades, né? Por sempre dar certo, por ser bem organizada mesmo. Mas aí vocês vão agregando outras coisas e não tem como. Esse é o desafio dos gestores que vão subindo, né? Então o Humberto tem aí o desafio de inovar. Como é que eu inovo algo que acontece, que é bom, e
Então tem que pôr a cabeça para pensar. Aí tem a Bruna que está lá, que deu continuidade, agora precisa também ter inovação. Aliás, ela já anunciou algumas novidades aqui, né? Todos esses workshops que terão já é um número muito maior, né? Já teve algumas experiências no passado, agora tem um volume muito maior, então acho que tem muita coisa boa. Então a 7ª edição, que eu provavelmente é dia 29, 30 e 31 de agosto, 5, 6 e 7 de setembro. As inscrições ainda estão abertas. Estão abertas, até o dia 15. Né? Até o dia 15 do 7, a gente já está em primeira chamada, né? Mas é um período que os empreendedores que foram chamados vão lá confirmar a inscrição, mas alguns acabam não aparecendo, não dá, aparece um compromisso, não consegue participar. Aí a gente então continua com as inscrições, porque a gente tem uma segunda chamada ainda das vagas remanescentes, né? E na FENS também, né, Cristiano, é importante colocar que desde a 2ª edição a gente também traz uma ação social na parte dos pets da nossa cidade, né, dos animais abandonados. Eu acho bacana a gente colocar isso daí também, porque feira, né? Porque é um problema, né? Um problema. A gente tem o trabalho aí das protetoras também, que são incansáveis, né, nessa luta. E a nossa forma de colaboração também é essa, né? E a gente tem, assim, em todas as FENS que nós fizemos, a gente teve mais de 90% dos filhotes e dos bichinhos adotados, né? Então também tem um impacto super positivo. Uma novidade da FENS esse ano, a gente sempre, nas outras edições a gente tinha um corredor verde num dos pavilhões, que é o nosso produtor local. Então lá você encontra os produtos da nossa região, vinho, queijo, geleia. Eu adoro aquele corredor. Chá, é uma delícia, né? E agora no pavilhão de baixo a gente tem o corredor roxo, né? Então as cores aí da nossa cidade, né? E no corredor roxo, então, a gente vai trazer um institucional da prefeitura. Então lá a gente vai ter a Ellen, né, com o Fundo Social, ela fazendo um trabalho muito bacana da venda das camisetas, né, do Fundo Social. Então ela estará lá conosco. Ela também está à frente agora do Clube das Mães Atípicas, né, o Fundo Social. Então elas também estarão lá, as mães atípicas. O Galpão Criativo, né, o pessoal que também os nossos criativos. E o Jundiaí Feito à Mão, que também já é um programa bem antigo na nossa cidade, dos nossos artesãos, né? Então, veja, é a valorização do empreendedorismo como um todo. Acho que nós não esquecemos de ninguém. A gente vai ter lá parceria também de empresas de tecnologia, que estarão lá conosco levando tecnologia. Então, a FENS é um polvinho. Ela pega todo mundo. O Senac, que aqui eu vou deixar, né, um abraço especial pro Mauro e pro Fábio, né? Que são, assim, os nossos super parceiros, o Mauro e o Fábio, porque assim, o Fábio, ele é o homem das ideias malucas, né, e o Mauro, coitado, vai correndo atrás, né, mas sempre dá certo também. E eles são super apoiadores da gente. A gente tem umas máquinas de brinde lá na FENS, que a pessoa compra, ganha ficha, pega um brinde, o Senac que dá essa máquina, fornece. A gente vai ter uma máquina nova na FENS esse ano, vai ter mais uma novidade. Beleza, né? Vai ter. Então, assim, Dani, não para. E eu quero agradecer meu time também. Por quê? Porque a gente não pensa sozinho. A gente sempre que aparece, né? Tá dando entrevista, mas lá atrás, e deixei lá no Jundiaí Empreendedor um time que tá lá trabalhando, e que a gente senta sempre, e, gente, e as ideias? Bruna, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eles sempre têm ótimas ideias, e a gente também sempre vai aplicando. É um trabalho bem conjunto. De formiguinha. Exatamente. Vai se construindo, né? Bom, o nosso tempo tá se encerrando, né? Mas nós não falamos, falamos desses projetos mais importantes que envolvem praticamente toda a população aí de Jundiaí. Mas aí vem o Arena Cross, Sim. Né? 2024 foi histórico, né? E como que foi trazer esse evento de volta? Ele teve 10 milhões em retornos de mídia espontânea, né? O que isso representa para Jundiaí? Sem dúvida, Dani. Nós estamos já na 11ª edição em Jundiaí, consecutivas. Eu tenho uma relação muito boa com os organizadores, porque quando eu corria, eu acabei contribuindo também muito com eles, participando das provas, nas comemorações de aniversário de cidades, com as provas que eles faziam. Eu sempre dei esse apoio também para motivar esses empreendedores a crescer na organização. E quando nós assumimos a Secretaria de Esporte aqui, a primeira ligação que eu recebi foi deles, dizendo que agora era a hora deles contribuírem comigo e com a cidade. E chegamos agora na 11ª edição em Jundiaí. Hoje é o maior campeonato da América Latina, né, do motocross, através do Arena Cross.
Essa prova vai ser super bacana, não tenho dúvida nenhuma, porque a primeira edição aconteceu já na capital, foi em São Paulo, e agora vai acontecer em Jundiaí. São esperados 10 mil pessoas. Resta conseguir comprar o ingresso. O ingresso ele é gratuito. Ele é um ingresso social. Adquirir, né? Então. Foi troca por leite, conforme o Fundo Social solicitou. Legal. Foi então, troca do leite em pó. Olha. Né? Os ingressos estão esgotados. Às vezes na frente, às vezes tem alguém que não vai mais participar e pede para alguém trocar, entregar, enfim. Sempre aparece o ingresso na hora ali. Mas hoje os ingressos já foram esgotados. Nós temos a transmissão ao vivo pela Sport TV, depois tem ainda a transmissão pela Band Esporte, por outros canais. Temos o canal do YouTube, que é um canal exclusivo do motociclismo. Então deve dar uma média aí de 2, 3 milhões de pessoas assistindo essa prova através das redes sociais e da Sport TV, que é muito forte. Por isso que tem esse grande retorno para a cidade, mexe com a economia da cidade. Os empreendedores do município agradecem, hotelaria, restaurantes, postos de gasolinas. Isso acaba movimentando o final de semana aqui da cidade. Hotéis já não acham mais na cidade. Na data do evento, que vai acontecer, se eu não me engano, é dia 12 de julho. A provas à noite, a partir das 19 horas, são as largadas oficiais. Durante o dia tem os treinos classificatórios. E na sexta-feira, que antecede o evento, a gente leva as crianças das EMEBs municipais, algumas escolas que são escolhidas. A gente leva as crianças lá, os melhores pilotos do país vão. São em torno de 10 a 12 pilotos, fazem uma apresentação exclusiva para essas crianças, depois autografa, dá brindes, tem um lanche. Legal. Enfim, é uma grande festa e uma grande oportunidade de poder aproximar essas crianças, principalmente que estão mais distantes nos bairros, para que elas possam ter contato com esses pilotos, com as equipes, conhecer as carretas, conhecer as motocicletas. Então a Arena Cross 2025, sem dúvida, vai ser mais um sucesso. Vai. Certeza. Bom, precisamos encerrar, mas assim, eu espero que a gente consiga alcançar muitas pessoas, né? Muitas pessoas já conhecem todo esse trabalho que vocês fazem para a nossa cidade, mas eu espero alcançar muito mais pessoas através desse nosso bate-papo. Eu agradeço muito por vocês compartilharem toda essa jornada de vocês comigo. Hoje veio a Bruna, legal, fiquei muito feliz, porque ela trabalha também, né, na FENS, cada hora a Bruna tá ali no lugar e vocês visitam todos os estandes, né, eu sei porque eu já participei, já estive lá na FENS, então assim, eu fico muito feliz por vocês terem vindo aqui, participado do Vivo Novo. A gente está sempre vivendo novo aí na nossa vida, renovando, buscando sempre o melhor. E para a gente encerrar, eu vou deixar um vídeo para o pessoal do Cristiano. Peguei lá no seu Instagram, ele contando um pouco da trajetória dele. E é isso. Agradeço mesmo de coração pela vinda de vocês aqui e espero que quanto mais o tempo passa, mais sucesso vem acontecendo em relação aos projetos de vocês. Obrigado, Dani. Que é feito com muita excelência. Eu agradeço o convite mais uma vez. Retribuo aqui também a todo esse sucesso, a toda a Bruna e todo o pessoal que sempre esteve com a gente. É importante que as pessoas conheçam o trabalho, então entre nas redes sociais, pesquisem nos nossos portais, não deixe de usar as políticas públicas que são construídas, né? Então agradecer todo o nosso time aí pela resposta ao cidadão através dessas políticas públicas. Obrigado. Obrigada, também quero agradecer, Dani, e deixar aqui então o convite, né, para quem é empreendedor, para se inscrever para FENS, e se você for visitante, nos visite lá então, 29, 30, 31 de agosto, 5, 6 e 7 de setembro, estacionamento e entrada gratuitos. Muito obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço. E a produção vai deixar pra gente então, finalizando aqui, o vídeo do Cris, tá bom? Tchau, gente, até próximo. Sou nascido, sou criado em Jundiaí, crio a minha família aqui em Jundiaí,
sou um esportista da cidade de Jundiaí, que sempre me acolheu, sempre torceu por mim, sempre correu junto comigo, me prestigiando nos eventos, me prestigiando nos treinamentos. Em algum momento eu entendi que era importante eu também retribuir para a cidade tudo aquilo que ela me deu, né? E quando a gente vê essa oportunidade da vida pública, também transformar a vida das pessoas através das políticas públicas, é aí que eu me entusiasmei, né, de ir para participar de um processo eleitoral, de poder participar da vida pública como um gestor, como um secretário. Meu pai começou muito cedo também numa borracharia, né, ele construiu a borracharia dele e virou a empresa que comemora esse ano 60 anos. A minha mãe era cabeleireira na Rua da Pitangueiras, também minha mãe nascida e criada ali naquela região. Sempre valorizei demais, né, o papel do pai, o papel da mãe, essa continuidade de você poder fazer a família prosperar, crescer. Isso vem dos meus pais. E meu pai sempre muito medo de moto de rua, sempre quis e fortaleceu para que a gente pudesse ir para uma competição. E para mim, que teve uma carreira de 34 anos dentro do motocross, consegui alcançar os maiores títulos aqui no Brasil. Fui 5 vezes campeão brasileiro, fui 18 vezes campeão estadual, fui campeão sul-americano, latino-americano, né? Me trouxe toda a relação com o Brasil, porque acabei viajando demais. E eu tive a oportunidade de ser gestor de esporte, eu tive a oportunidade de ser o gestor de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, de ser vereador, fui reeleito vereador, ter tido o respeito do cidadão quando me elegeu o vereador melhor avaliado na 17ª legislatura, no meu primeiro mandato, então poder ter esse reconhecimento do voto consciente. Tem diversos programas que foi criado naquele período, inclusive um deles que é muito conhecido, que é o Zumba nos Bairros, que tirou mulheres de depressão, tirou famílias de casa. E naquele período eu me lembro e recordo muito bem as minhas queridas amigas dos centros esportivos, eu levando elas para um programa chamado Energiza Jundiaí, na Serra do Japi, para poder fazer uma caminhada, enfim, ouvir palestra da importância do esporte. Então, para mim, política pública é aquilo que se consolida e que traz resultados. E eu sou assim, eu quero competir, mas quero competir não para eu ser o melhor, eu quero competir para que as coisas que eu faça realmente possam mudar e ajudar as pessoas. Eu consegui, nesse período que eu estive à frente do desenvolvimento econômico, criar uma relação muito importante com o empreendedorismo do município. E um dos objetivos foi criar o ecossistema do empreendedorismo. Então eu me envolvi, me relacionei, participei, busquei estar muito próximo dos pequenos, micros empreendedores que fazem a grande diferença na economia local, que fazem a grande diferença para o lado econômico e social do município de Jundiaí. E a partir da criação, então, do programa Jundiaí Empreendedora, que é reconhecido hoje como um dos maiores programas do Brasil de fomento ao emprego, de fomento à renda, de fomento ao empreendedorismo e também de inovação. Esse reconhecimento se dá pela resposta e pela entrega que o programa deu. O Jundiaí Empreendedora hoje, por ser um dos maiores programas do Brasil, ele passa também a ser referência para outros estados, para outros municípios. Eu, enquanto secretário, recebi diversos estados, recebi diversos municípios, secretários de desenvolvimento econômico, vindo entender qual era a política pública que o Jundiaí tem sido implantado. Por isso que eu digo que o Jundiaí Empreendedora hoje é um dos maiores programas, sem dúvida nenhuma, do Brasil. Se nós temos uma sociedade unida em prol de um objetivo maior, que é o bem comum, eu tenho certeza que todas as políticas públicas que serão implantadas, que deverão ser implantadas em Jundiaí, terão êxito. Como foi toda essa história que nós contamos para todos aqui. Sou nascido, sou... Sonorize sua sala com elegância. Descubra como transformar seu ambiente em uma sala perfeita. Os projetos da IS Áudio possuem presença, impacto e emoção em cada detalhe. A acústica e o design, tudo pensado para proporcionar o melhor resultado. Tecnologia 100% nacional e em alma brasileira. Quer saber por onde começar? Entre em contato que iremos projetar o som dos seus sonhos. WhatsApp 11 9 87 29 19 45.